Rádio Arca Online. Chega onde os olhos não veem, mas o coração sente. 24 horas de louvor. Valéria Frotcher, mulher virtuosa, onde achará? Esther, Raquel, Ana, Rainha de Sabá, Débora, Rebeca e Ruth. 7 mulheres, 7 coleções que vão deixar você, mulher, muito mais virtuosa. Valéria Frotcher, a moda da mulher virtuosa. Olá, boa noite, meu nome é Otávio Guilherme, estamos aqui mais uma vez, entrando na sua casa, pedindo licença para entrar na sua casa, para que você possa ser abençoado. E nessa noite, para você que está vendo pela TV Canal Livre, nós temos um convidado muito especial, um amigo meu e certamente um amigo de Deus. E olha, você vai gostar da entrevista dessa noite. Para você que está assistindo pela internet, no www.arcaonline.com.br, você também vai curtir muito essa entrevista. Fica aí, não saia daí, o programa Amigos de Deus está começando! Pois é, nós já estamos de volta com o programa Amigos de Deus e meu nome é Otávio Guilherme e nós queremos essa noite continuar te abençoando como temos feito durante todas as noites anteriores, nas segundas, quartas e sextas-feiras aqui pela TV Canal Livre, às 22 horas e 30 minutos. Para você que está na internet, como eu disse, www.arcaonline.com.br, você fique aí que nós vamos bater um papo com um grande amigo. Mas eu queria ler um versículo para você nessa noite, para começar o programa abençoado, nesse ano lindo, maravilhoso, cheio de boas novas. Lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois é isso que eu quero que você perceba nessa entrevista. Ainda que nós estivéssemos mortos, mas se nós cremos nele, em Jesus Cristo, com certeza nós viveremos. E nós estamos hoje aqui, vamos falar hoje aqui de uma nova vida, né? O meu convidado de hoje é o pastor Roberto Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Montanhês, da comunidade Arã. Boa noite, pastor Roberto, a paz e a graça do Senhor Jesus. Boa noite, Otávio, Guilherme, boa noite a todos que nos assistem. Eu sou o pastor Roberto, como já foi dito, um homem agraciado pela misericórdia do Senhor. Amém. Pastor Roberto, fiquei muito feliz, do senhor ter aceitado o meu convite, a gente bater um papo aqui, apresentá-lo aí para os nossos telespectadores. Como o senhor sabe, com certeza é muito importante que as pessoas conheçam o que Jesus tem feito na vida dos amigos de Deus, né? E eu trouxe aqui porque eu tenho certeza que o senhor é um amigo de Deus. Glória eu quero que o senhor fique à vontade para falar um pouquinho da sua história, como o Roberto pai, o Roberto esposo. Como é que foi a sua vida aí durante esse período, pastor? O início, o casamento. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Eu sei que tem um grande milagre na sua vida, principalmente com a pastora Deise, a sua esposa aí de um acidente, um milagre mesmo, né? Mas conta pra gente um pouquinho da sua história. Quem é o pastor Roberto Silva? Bom, o pastor Roberto Silva, como eu disse, é um homem agraciado pela misericórdia de Deus. Eu conheci a Deise, a pastora Deise, ainda eu estava no candomblé angolano. Por incrível que pareça, nós nos conhecemos e ficamos um período distante e posteriormente viemos nos encontrar na igreja. Eu era um pequeno desviado, digamos assim, visto que quando eu conheci o Evangelho, eu era muito criança, em torno de 1964. Quando eu retornei aos braços de Jesus, eu tive a graça de conhecer, de reencontrar, na verdade, a Deise, onde em pouco tempo, para a glória de Deus, nós noivamos, casamos e constituímos uma família... Uma família linda, né? Graças a Deus. Aqui, me responda. O senhor conheceu, então, a pastora Deise antes e depois o senhor foi para o candomblé, o senhor vai contar essa história para a gente também, e depois reencontrou? Eu a conheci na casa de uma tia. E interessante que eu a olhei e vi uma garota muito linda
E ela brincou com uma prima dela, falou assim, ainda ganha esse rapaz. Para quem? Para Jesus ou para ela? Em princípio para ela, porque eu acho que ela estava dando os primeiros passos também, e com certeza não tinha-se talvez tanta experiência, eu não posso afirmar. Mas era interessante que as pessoas me respeitavam muito, apesar dos meus 16 a 17 anos, pela minha linhagem candomblessista, e eles tinham um temor, um respeito muito grande por mim. Só que algum tempo depois, quando eu respondi ao chamado de Deus, eu vim encontrar a Deise exatamente na igreja que eu me batizei. Olha. E aí, é tão interessante o fato que quando eu a vi, ela estava caminhando na minha frente, e o comentário das jovens era o irmão da Cleide, E ela fez até um comentário interessante. Ela falou assim, olha, fujam dele porque ele é muito namorador. Foi um fato interessante. E pouco tempo depois nós acabamos namorando. E hoje já vamos para 25 anos, agora em junho, dia 2 de junho de 2008, 25 prata, anos de casado, para a glória de Deus. Bodas de prata. O convite já está feito aqui, com certeza. Obrigado. E do fruto desse casamento nasceram duas maravilhas. Hoje casada, Luhana Santiago, e a noiva, Isabela Santiago, que você conhece e sabe muito bem. Eu não preciso falar muito a respeito delas, porque você mesmo as conhece e com certeza pode falar até com tanta segurança quanto eu, sem exagerar, na verdade, isso é um fato. Pastor, mas conta um pouquinho pra gente da sua história, porque hoje eu abri o programa falando sobre vida, né? Que Jesus, ele nos dá a vida, ainda que nós estivéssemos mortos, mas nele nós podemos receber a vida. E a história que o senhor tem, eu conheço um pouco dela, né? Nesse lado obscuro, esse lado oculto, né? Que é o lado de candomblé. E como é que é isso, pastor? Como é que o senhor foi para esse lado aí? O adolescente é muito curioso. É bom considerar isso. Você que tem filhos adolescentes, pense, o adolescente é curioso, ele precisa de destaque, ele precisa se autoafirmar a cada dia para se sentir. Ele quer ser um homem e não tem estrutura para ser. E eu, através de um primo, hoje falecido, eu comecei a conhecer o candomblé e fui me interessando porque, de certa forma, a liberdade que se tinha lá, na época o evangelho era muito protestante, era um evangelho muito agressivo e que trazia pouco despertamento, principalmente para o jovem. E o candomblé, uma história muito bonita, me chamou a atenção e eu comecei a frequentar através desse primo, muito embora ele era um bandista, mas eu optei pelo lado candomblessista porque eu achava uma linhagem um pouco mais forte. E eu não sou o Roberto Carlos, não, mas, querendo ou não, o jovem fica à procura de grandes emoções. É um fato. E que emoções, E que emoções. Agora, falando sobre o versículo que você citou, é muito importante observar esse versículo, porque a vida fora do Evangelho ela é bastante fantasiosa. E, na verdade, você não pode chegar ao ponto de dizer eu tenho vida. Muitas vezes, com todas as fantasias, com todas as propostas até interessantes para o jovem, para o adolescente, eu podia dizer que a minha vida era uma vida bastante frustrada, muito em função da relação família. Mas aqui, vou interromper o senhor um pouquinho. A sua mãe já era da igreja? Com um certo período que eu estava no candomblé, ela tinha ido para a igreja, a Cleide tinha retornado, meu irmão também retornado, e começaram então uma intercessão muito grande em favor do Roberto, em favor da minha salvação. Acredito que eles sabiam muito do meu potencial, e eu me dedicava demais, extremosamente, ao terreiro que eu frequentava, e eles começaram a interceder por mim, e aí chegou um momento. Eu acho que é muito interessante o testemunho e a intercessão com poucas palavras. Ele desperta muito mais e não choca a pessoa. Então, eu realmente decidi a voltar, digamos assim, para o Evangelho e abracei o Evangelho. E aí eu posso dizer, a vida começou a fluir, porque a minha mãe sofria muito
comigo em relação ao confronto que nós tínhamos continuamente com as minhas práticas religiosas e a fé cristã. O que o senhor tem a dizer, que sentimento que o senhor pode tentar, né, verbalizar o seu sentimento do momento que o senhor voltou para a igreja e os últimos momentos lá nessa religião que o senhor estava? Foram momentos assim interessantes, a minha separação. A minha separação do candomblé aconteceu de uma forma um pouco mais rápida. Eu não fiquei namorando a coisa, não. Mesmo é interessante, Otávio, que mesmo dentro do espiritismo, eu já era dizimista. Eu tinha uma empresa, participação numa empresa, na verdade, porque eu era menor, eu tive a participação, por não poder ter o meu nome incluído nela, eu tinha uma participação apenas. Eu já era dizimista. E quando eu decidi retornar, eu tive uma acolhida muito grande dentro da igreja. E é importante a acolhida que eu tive, as pessoas que me acolheram foram muito, muito amigas, muito amáveis, eles não queriam questionar, eles queriam apoiar. E isso faz muita diferença, né, numa igreja hoje, né? Eu estou falando porque eu sei da importância disso, pois na sua igreja a receptividade, né, o receber ali o visitante, isso faz muita diferença, porque eu fui recebido assim quando nós tivemos a oportunidade de participar ali da sua igreja. Nós vamos interromper um pouquinho, nós vamos voltar daqui a pouquinho e fique aí, que a gente já volta a conversar sobre isso. Você que está ligado comigo aí no programa Amigos de Deus, não saia daí, eu já volto. Aguenta aí mais um pouquinho. De 3 a 5 pessoas visitam a Arca Online a cada minuto. Procuram por estudos bíblicos, notícias e sites evangélicos. Muitas delas permanecem ouvindo a Rádio Arca durante todo o dia. Você já faz parte da Arca? Acesse agora também www.arcaonline.com.br ou www.radioarca.com.br. Acesse já! Valéria Frutcher, mulher virtuosa, onde achará? Esther, Raquel, Ana, Rainha de Sabá, Débora, Rebeca e Ruth. 7 mulheres, 7 coleções que vão deixar você, mulher, muito mais virtuosa. Valéria Frutcher, a moda da mulher virtuosa. Lançamento CD Profeta de Deus, de Otávio Guilherme. Confira no site www.arcaonline.com.br. Adquira já CD Profeta de Deus, de Otávio Guilherme. Deus tem uma palavra para você. www.arcaonline.com.br. Tá vendo como é que foi rápido? Nós já estamos de volta aqui com o programa Amigos de Deus. Meu nome é Otávio Guilherme e hoje nós estamos batendo um papo com um grande amigo também, o pastor Roberto Silva, ali do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Jardim Montanhês, comunidade Arã. Em breve a gente vai estar mostrando como você pode conhecer lá pessoalmente, visitar a igreja dele. Então, pastor Roberto, nós estamos falando aí sobre a mudança, né? Queria que o senhor continuasse comentando aí esse sentimento de... O senhor foi bem recebido, nós paramos aí, e isso é importante. Fique à vontade. Eu acho que a igreja, ela precisa trabalhar muito a receptividade na igreja, dentro dela, porque as pessoas chegam num ambiente totalmente diferente, vindas de um caminho totalmente diferente, e muitas vezes até sem a paciência de ouvir os pregadores, os pastores, devido a uma série de situações que as envolvem. E às vezes um abraço, um aperto de mão, uma palavra carinhosa, cristã, às vezes fala muito mais do que uma grande e poderosa mensagem pregada no púlpito. Porque muitas vezes quando uma pessoa procura uma igreja, ela não procura simplesmente por curiosidade. Ela procura em função de algo que existe, uma necessidade que existe dentro dela. E às vezes um aperto de mão, uma palavra amiga, uma paz que realmente você transmite aquilo com os olhos, com
com o poder, com a unção da palavra, isso faz uma diferença. Chega ao ponto das pessoas dizerem, puxa vida, 2 minutos com o irmão fulano de tal valeu mais do que toda a mensagem que eu ouvi. É verdade. Então é importante a igreja pensar sobre isso. E é isso que eu tive lá na igreja, onde o pastor Mário de Oliveira ainda era o pastor Joaquim Cantagalli, tive essa recepção, o próprio Mário de Oliveira, uma pessoa maravilhosa, o pastor Cantagalli, onde hoje existe uma amizade muito grande entre nós. Tudo isso fez com que eu tivesse muita força para abandonar o espiritismo que mexia extremosamente com a minha vaidade. Né? Tanto é que um fato interessante da minha saída, o ponto mais forte do inimigo para tentar me levar de volta, desculpa o erro, ao candomblé, eu estava com um colega, saímos de um centro, e de repente ele falou, você não oferece nada para essas entidades? Eu disse, olha, eu não vou citar o nome, eu disse, eu não ofereço porque eles só têm me trazido dor de cabeça, eu não tenho trazido nada de bom. Mas devido à existência dele, eu pego um cigarro, interessante isso, pego um cigarro, acendo esse cigarro e o ofereço a eles. E aquele cigarro foi consumindo naturalmente até chegar ao meio, Otávio. Quando chega ao meio, ele apaga literalmente. Ele apagou. Literalmente. Aí, de repente, do outro lado, ele começa de novo uma chama e encontra no meio. Que isso. A hora que acontece, o rapaz olha para mim, na rua Cônigo Santana, no Cachoeirinha, e diz, Roberto, como que eles te respondem? Aí mexeu, a minha vaidade foi lá em cima, né? Aí subiu um ônibus e a cinza permaneceu. Você percebe que quando o ônibus está subindo uma rua, ele solta uma pressão de ar por baixo. Sim. E ficou inteiro, intacto. A hora que o ônibus terminou de passar, ao menos de meio metro dessa cinza, que até então já era uma cinza, eu fui e a interrompi, aí que ela se desfez. Então o inimigo tentou me levar de volta. Pela vaidade. Pela vaidade. E foi o ponto forte, porque era muito interessante quando eu chegava num terreiro e as pessoas falavam, o filho de fulano está aí. E eu via aqueles homens, mulheres, barbados, beijar a minha mão, pedir a bênção. E a vaidade de uma adolescente, você sabe como que é, né? E quer ser homem, quer agradar, quer estar em evidência. Aí, só que o apoio que eu tive na igreja, a intercessão da família. A intercessão, ótima palavra, a intercessão da família me trouxe um equilíbrio, uma segurança, a atenção dos meus pastores, Mário, Joaquim, foi uma coisa fantástica. Viu? Glória a Deus. O senhor então começou o seu ministério na Quadrangular, na primeira igreja? Na primeira igreja, e trabalhando com crianças. Olha, que hoje o pastor da primeira igreja Quadrangular de Belo Horizonte é o pastor Joaquim Cantagalli, um grande amigo nosso também, que em breve vai estar aqui no programa Amigos de Deus. E de lá para cá, como é que está a sua história? Porque eu sei que o senhor já tem alguns aninhos aí de ministério, né, ali na comunidade Arã. Conta isso pra gente. Olha, são 21 anos de graça, misericórdia de Deus ali na comunidade Arã. Completei dia 9 de novembro agora, 21 anos. 21 anos, construção de 2 templos, um carinho, uma respeitatividade muito grande da comunidade, enfim, eu posso dizer, se amanhã o Senhor me chamar, eu vou com muito gozo, com muitas realizações, porque Amém. Ali a minha família foi formada, ali eu formei um núcleo de amizade muito grande, uma coisa fantástica, e com certeza são 21 anos de sucesso. Sucesso, sucesso, Glória sucesso. A Deus. Glória a Deus. Pastor, nós falamos sobre a importância de ser bem recebido na igreja, né, quando você chega na igreja. E o senhor fez um trabalho, né, desse nível na diaconia cristã. Né? O senhor foi percussor dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular de um curso, né, de uma formação desses verdadeiros adoradores, porque o adorador é servir também, e o diácono é um adorador com certeza. Queria que o senhor falasse sobre esse trabalho do senhor. Ainda em 1986, eu fiquei observando o potencial dos homens e mulheres que ficavam apenas encostados nos cantos da igreja, servindo os pastores, servindo a igreja de um modo geral.
E Deus começou a me incomodar com o potencial daquele povo. Eu falei, puxa vida, esse povo não pode ficar parado aqui dentro somente. Eles não podem, o serviço deles não pode ficar restrito a isso aqui. Aí reuni, naquela época, as igrejas da região, os diáconos da igreja da região, e comecei um trabalho com uma proposta, inclusive, grande, evangelística com esse povo. E foi uma coisa fantástica, até interessante. A igreja estava cheia, era na Avenida Pedro II, 4.400 na época. O pastor Mário passa a ver aquele monte de carro, aquela multidão. Aí no outro dia ele falou, Roberto, o que estava acontecendo lá? Foi o Mário, um trabalho que eu estou fazendo com o diaconato da nossa região. Que maravilha. E o pessoal incendiou. Ficou uma coisa assim muito interessante, que eu acho que na verdade, eles também estavam cansados de imaginar que o serviço deles estava restrito àquele ambiente. E aí começou a inflamar, fiz alguns encontros em regiões, na própria região, que hoje são regiões diferentes, né? Na igreja do pastor José das Dores, na igreja do Bar Jardim Laguna, com os diáconos da primeira região. Posteriormente, foi criada uma coordenadoria. E essa coordenadoria chegou em nível nacional, estadual e regionalizou. Só que eu não fui convidado a participar dessas coordenadorias e, por um período, fiquei omisso. Certo. Até que o coordenador regional, o amado irmão da primeira igreja, resolveu deixar por causa de cansaço e outras coisas mais. Eu pedi o Cantagalli para a retomada desse trabalho e fiquei como precursor, porém fiquei como coordenador apenas regional. Já mais ou menos, vai para 8 anos, basicamente, que eu estou como coordenador regional. E já tivemos 2 coordenadores estaduais, fantásticos, Roberto Malheiros, pastor Hélito, e agora a coordenadoria parece que está passando para uma outra pessoa em nível estadual. Mas é um trabalho fantástico. Diaconia é aquela coisa fantástica. O diácono é o melhor líder para se tratar na igreja, é um dos melhores, perdoe os demais, hein? Então, são os melhores, um dos melhores trabalhos de liderança está voltado à diaconia. Que maravilha. Esse trabalho o senhor pode levar a outra igreja se te solicitarem, não pode? Sem dúvida. O senhor tem inclusive uma apostila, né, sobre diaconia cristã, a excelência, não é? A excelência da diaconia cristã, restaurando a excelência da diaconia cristã. Fiz um trabalho também sobre a liderança levítica como um todo, e eu tenho sempre ministrado em congressos, em seminários, e feito seminários relacionados com a diaconia, com esse alvo de mostrar a excelência desse ministério, principalmente mostrando às lideranças um fato muito interessante, que a restauração da excelência da diaconia, Otávio, está na restauração primeira do instrumento, que é o homem. Restaura-se a alma do homem e tem-se um levita abençoado e abençoador, que é o nosso diaconato. Amém, amém. Bom, para que os nossos telespectadores aqui, às vezes um pastor que está nos assistindo, né, da região, ou de Belo Horizonte mesmo, ou pela internet, se quiser levá-lo, o senhor vai ministrar em outra igreja, vai dar um curso, né? Então nós vamos deixar o telefone de contato, para que eles possam estar te localizando, né? Entrando em contato contigo. Qual que é o telefone que nós podemos deixar? O meu celular fala direto comigo continuamente, está sempre ligado, 9156-6173, código de área 31 naturalmente. Então, 9156-6173. Exatamente. O código DDD 31 Belo Horizonte. Isso. Tem o site também da igreja, né? O IEQ Montanhês, www.ieqmontanhês.com.br. Maravilha. Então, nós queremos te agradecer, mas ainda não acabou, nós vamos estar orando, daqui a pouquinho a gente volta. Glória a Deus. Tá bom? Vamos orar no próximo bloco, fique aí, não sai daí, nós vamos te abençoar. De 3 a 5 pessoas visitam a Arca Online a cada minuto. Procuram por estudos bíblicos, notícias e sites evangélicos. Muitas delas permanecem ouvindo a Rádio Arca durante todo o dia. Você já faz parte da Arca? Acesse agora também www.arcaonline.com.br ou www.radioarca.com.br. Acesse já!
Valéria Frutcher, mulher virtuosa, onde achará? Esther, Raquel, Ana, Rainha de Sabá, Débora, Rebeca e Ruth. 7 mulheres, 7 coleções que vão deixar você, mulher, muito mais virtuosa. Valéria Frutcher, a moda da mulher virtuosa. Lançamento CD Profeta de Deus, de Otávio Guilherme. Confira no site www.arcaonline.com.br. Adquira já CD Profeta de Deus, de Otávio Guilherme. Deus tem uma palavra para você. www.arcaonline.com.br. Viu como é que foi rápido? Pois é, nós já estamos de volta. E aí, gostou do bate-papo com o pastor Roberto Silva? Entendeu um pouquinho sobre diaconia cristã? Não? Então liga para ele e com certeza ele vai à sua igreja com maior alegria e vai dar um curso, um seminário aí. Pega um final de semana e dá um seminário sobre diaconia cristã. Eu tenho certeza que os membros, os visitantes vão gostar muito, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, como eu li logo no início, né? E a gente percebe na história do pastor Roberto que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Jesus Cristo realmente tem feito um trabalho maravilhoso, aí, uma obra linda na vida dele, da família dele. Filhas são profetas, a Isabela, profeta de Deus, a Luhana no louvor, né? Na ministração ali de louvor, realmente é uma benção. Então nós vamos abençoar a sua vida agora, né? Eu vou pedir ao pastor Roberto que faça uma oração, né, conosco aqui, ele vai orar, e se você puder, feche seus olhos, receba mesmo de Deus uma palavra, uma oração que eu tenho certeza vai te confortar nesse momento. Amém? Então vamos orar. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Não repita as minhas palavras, mas fale aquilo que sente, aquilo que precisa neste momento. Meu Deus amado, milhares de pessoas neste momento estão participando desta oração. Milhares de pessoas neste momento, eu quero abençoá-las através desta palavra de fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, atenda as mais íntimas necessidades deste moço, desta moça, deste senhor, necessidades estas que naturalmente venham glorificar o teu nome, o nome de Jesus. Glorifique, Senhor, o nome de teu Filho, abençoando a cada um dos telespectadores que são também chamados amigos de Deus. Que no nome desse Jesus bendito, o lar seja visitado neste momento. Aqueles que talvez estão assistindo através da internet, quem sabe até mesmo no local de trabalho, aqueles, ó Deus, que estão aguardando o término deste programa para deitarem e descansar, que o Senhor possa conduzi-los a um sono de descanso restaurador, reparador, e que um novo dia venha surgir trazendo novas propostas, grandes propostas de crescimento, e que permaneça a tua unção de graça e misericórdia sobre estas famílias, sobre estas vidas que nos assistem neste momento precioso. É a minha oração de fé em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Roberto, olha, muito obrigado, né, pela sua entrevista aqui, pelo nosso bate-papo, por você ter vindo aqui, e eu tenho certeza que Deus há de recompensá-lo e vai continuar abençoando aí o seu ministério, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu agradeço, louvo a Deus por poder estar aqui com você. Deixo aqui o meu abraço a todos que me ouvem, principalmente a minha esposa, as minhas filhas, consequentemente a toda a minha igreja, a todos os amigos de Deus, e a você em especial, meu grande abraço. Deus Amém. abençoe. Obrigado. Para você que está aí já indo, se preparando para deitar, só lembre de uma coisa: seja você também um amigo de Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser.
De 3 a 5 pessoas visitam a Arca Online a cada minuto. Procuram por estudos bíblicos, notícias e sites evangélicos. Muitas delas permanecem ouvindo a Rádio Arca durante todo o dia. Você já faz parte da Arca? Acesse agora também www.arcaonline.com.br ou www.radioarca.com.br. Acesse já! Valéria Frotcher, mulher virtuosa, onde achará? Esther, Raquel, Ana, Rainha de Sabá, Débora, Rebeca e Ruth. 7 mulheres, 7 coleções que vão deixar você, mulher, muito mais virtuosa. Valéria Frotcher, a moda da mulher virtuosa. Lançamento CD Profeta de Deus, de Otávio Guilherme. Confira no site www.arcaonline.com.br. Adquira já CD Profeta de Deus, de Otávio Guilherme. Deus tem uma palavra para você. www.arcaonline.com.br.